A educação formal é muito diferente da educação real. Você pode se esforçar, tirar boas notas, conseguir um emprego, entre aspas, seguro e ainda continuar na corrida dos ratos, tendo que trabalhar para pagar contas simplesmente e nunca ser livre financeiramente. No livro de hoje vamos falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre e sobre os ensinamentos que ele tem para 2025. Será que o livro está desatualizado agora em 2025? Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Bom, e para começar, ele faz essa distinção entre o pai pobre, que era seu pai biológico, e o pai rico, que era o pai do seu melhor amigo. O pai pobre, apesar de ser aí um homem trabalhador e com um bom diploma universitário, ele acreditava muito na formação mainstream e na ideia mainstream de trabalho e de profissão. Por outro lado, o pai rico ele tinha pouca formação formal, mas ele tinha muito conhecimento real, ele conseguia aplicar aquilo e multiplicar aí seu dinheiro com bons investimentos. Então aqui eu separei algumas lições do livro, mais especificamente 5, e depois vamos falar sobre alguns aspectos mais atuais. Então, o primeiro aspecto, a lição 1 do livro, é que a educação financeira é muito importante. Muitas vezes as pessoas passam anos e anos trabalhando, mas não gastam tempo suficiente pensando em como é que eles vão proteger o seu patrimônio ou fazer o dinheiro gerar ainda mais dinheiro ou basicamente o dinheiro trabalhar para elas. Então não faz sentido gastar tanto tempo conseguindo dinheiro e pouquíssimo tempo sabendo como aplicar esse dinheiro, como fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Então essa é a primeira lição do livro. Educação financeira é tudo, então. A lição número 2 é a diferença entre ativos e passivos. Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E no livro ele dá o exemplo de ações, imóveis que pagam aluguéis, fundos e negócios, por aí vai. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, por exemplo, um carro financiado, uma casa própria cheia de manutenção, dívidas de consumo e por aí vai. Então você deveria, se você quer ser rico, acumular ativos e não passivos. Os passivos só vêm depois que os ativos conseguem gerar um fluxo de renda grande o suficiente. A lição número 3, então, é trabalhar para aprender e não só para ganhar dinheiro. Principalmente no início da vida, você deve focar em trabalhar para aprender e aumentar a sua produtividade, senão você provavelmente ficará estagnado aí para o resto da sua vida. A lição número 4 é que o medo é seu maior inimigo. Então, se você vive com medo, se você tem medo de perder o emprego, de arriscar, de investir, provavelmente você não vai alcançar nada de muito grandioso na sua vida. Por outro lado, a pessoa que empreende, a pessoa que conseguiu muito dinheiro, sabe que o fracasso faz parte da estrada do sucesso e que é quase que inevitável e passar por uma série de fracassos antes de conseguir alguns empreendimentos de sucesso. E a lição número 5 que eu tenho aqui é comece pequeno e pense grande. Então você não precisa ter muito dinheiro para começar, mas precisa ter a mentalidade certa. Pode ser uma renda extra, um pequeno investimento ou um curso sobre finanças. O importante então é sair da estagnação e começar a construir sua liberdade. Riqueza, portanto, é construída aos poucos, com disciplina, visão de longo prazo e baixa preferência temporal. Bom, então isso é um resumo aí básico do livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi escrito aí já faz algum tempo e é um best-seller. Mas será que ele ainda é válido para 2025, para os dias de hoje? Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. E uma das coisas interessantes aqui que temos a falar é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, e corrigir pelo dólar, a gente vê que o índice se desvalorizou desde 2010. Ou seja, se alguém comprou o Ibovespa em 2010 e segurou até hoje, corrigindo apenas pelo dólar, sem levar em consideração a inflação real, que é a expansão da base monetária, essa pessoa perdeu dinheiro. O que faz com que a gente perceba aí uma das grandes ameaças ao nosso dinheiro, a esse ensinamento de prosperidade, que é basicamente a perda variável, digamos assim. Ou seja, pensando que a gente tem aí um ganho, com um ganho nominal, ou seja, o valor aí vai crescendo, mas se a gente corrige pelo dólar, pela inflação e por outros índices, a gente vê que a gente perdeu dinheiro de forma real, ou seja, o ganho real foi nulo ou negativo em alguns casos, que é o caso aí, por exemplo, do Ibovespa, se a gente corrigir pelo dólar ou pela expansão da base monetária, o M2 aí, que a inflação
real. Então a gente tem essa armadilha e muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Lendo apenas o livro, sem ter um conhecimento do cenário econômico atual, a pessoa pode achar que comprar empresas que pagam bons dividendos pode resolver o problema delas, mas no longo prazo isso pode fazer com que ela continue aí na corrida dos ratos. E vamos dar uma olhada sobre o que o Robert Kiyosaki fala hoje em dia, lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, mas eu acho interessante aí como o Robert Kiyosaki atualizou o seu pensamento sobre a economia, estando atento a novas tendências. Então aqui, notícia do TradingView, Robert Kiyosaki fala sobre Bitcoin. Então ele diz o seguinte, que abandonar o dinheiro falso, que são as moedas fiduciárias em favor do Bitcoin, ouro e prata, pode ser uma estratégia aí muito relevante e necessária nos dias de hoje. Basicamente, ele entende aí o problema das moedas fiduciárias, que são as moedas aí que aumentam, que permitem a expansão da base monetária sem nenhum lastro. Para quem não sabe, para quem chegou recentemente aqui no canal, então o lastro do dólar em ouro, por exemplo, acabou em 1971 com o final do acordo de Bretton Woods. E desde então a dívida vem aumentando, a expansão da base monetária vem aumentando e a gente tem períodos sequentes de inflação com a perda do poder de compra do dólar e do real, conforme eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, vocês podem pesquisar e dar uma olhada nos gráficos e nos dados, e ele entende isso então, que é muito importante para o ano de 2025, enfim, já faz algum tempo. O Bitcoin foi criado em 2008, 2009, então já faz algum tempo que essa alternativa surgiu e existem outras alternativas também clássicas como o ouro. Por exemplo, então aqui uma outra notícia, autor de Pai Rico, Pai Pobre vê o colapso do mercado e diz que é hora de ficar rico, entre aspas, com Bitcoin, ouro e prata. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimentos, mas isso mostra o como é importante se atualizar aí sobre o mercado financeiro e sobre as tendências econômicas. Um outro livro clássico que eu recomendo que todos leiam, e eu já mencionei várias vezes aqui no canal, é As 6 Lições do Ludwig von Mises, que ele fala sobre conceitos básicos de inflação, e entendendo aí alguns conceitos de escola austríaca com esse e outros livros que são disponíveis gratuitamente na internet, você provavelmente vai ver aí o problema das moedas fiduciárias, o problema da base monetária e não vai se iludir aí com um ganho nominal positivo, mas com ganho real negativo, o problema aí da taxa real de juros negativa, certo? E a última notícia aqui do portal do Bitcoin, abre aspas, quem tiver metade de um Bitcoin após a crise estará rico, afirma o pai rico. Então, o Robert Kiyosaki falando aí sobre crise, sobre Bitcoin. E, pelo visto, ele deve ter um entendimento da economia real ou da escola austríaca de economia, porque ele também percebe quais são os problemas da economia real. Uma dívida crescente, então a dívida nos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares, então ele vê o problema das moedas fiduciárias e vê aí, então, aparentemente o Bitcoin e ouro e prata aqui como alternativas. E a mensagem que eu gostaria que ficasse aqui, então, é que talvez um complemento para o livro Pai Rico, Pai Pobre seja aí, nos dias atuais, o Bitcoin Red Pill, do Renato Moedo e do Alan Schramm, que é um livro aí que, novamente, tem gratuito na internet, em PDF, e você pode ler aí como um complemento para acabar se blindando contra algumas armadilhas do sistema fiduciário, do sistema Fiat, do sistema Legacy, que são eventualmente empresas, pagadores de dividendo e fundos imobiliários, cujo, embora o ganho nominal seja positivo, o ganho real não é positivo. Então, para que você não caia nessa armadilha, é bom você entender o que está acontecendo no mercado financeiro e na economia global, principalmente depois de 2008, com os programas de quantitative easing nos Estados Unidos e nos principais bancos centrais do mundo inteiro. Então, essa aí é a ideia central do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, clique no sininho, inscrevam-se no canal, e eu vejo vocês então amanhã no próximo vídeo aqui no canal.